Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma sessão do Fórum Saúde para o século XXI, dedicada à Covid-19. O tema da sessão de hoje é Covid-19 e a transparência no acesso à informação e à utilização dos fundos europeus. Parece um título que, à partida, pode estar pouco ligado à problemática da Covid-19, mas nós escolhemos este tema exatamente porque é por causa da Covid-19 que Portugal e outros países da Europa, mas o que nos interessa a nós é o caso português, irá provavelmente receber brevemente avultadas somas de dinheiro de fundos da União Europeia através do Plano de Recuperação e Resiliência. E como todos sabemos, quando há muito dinheiro, aumenta, obviamente, a probabilidade de corrupção. E, portanto, este é um tema que nos preocupa a todos na sociedade portuguesa e, portanto, decidimos que era oportuno trazê-lo aqui à discussão do Fórum. Assim, durante os próximos 40 minutos, aproximadamente, eu irei estar aqui à conversa com os nossos convidados de hoje, e são eles Maria João Antunes, que é professora na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e Miguel Trindade Rocha, que é presidente executivo do Observatório Português de Compliance e Regulatório. Como já foi dito pela Andreia no início, não estavam todos presentes e, portanto, não ouviram, mas estava prevista a participação do professor Álvaro Santos Pereira, mas infelizmente hoje, um bocadinho antes do almoço, recebemos um telefonema do seu assessor a comunicar-nos que ele tinha sido internado num hospital em Paris e, portanto, ia ser impossível estar hoje presente connosco nesta sessão. No entanto, ficou a promessa de que assim que recuperasse, e fazemos votos que seja rápido a sua recuperação, ele estaria disponível para participar já numa das próximas sessões do Fórum. E também, como é habitual, nestas sessões, nós contamos também com o comentário do Dr. António Tavares, provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e do professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. E sem mais delongas, eu passaria então a palavra à professora Maria João Antunes para dar início, digamos, a este debate. Professora? Muito obrigada, boa noite a todos. E uma primeira palavra para manifestar o meu gosto de estar aqui hoje a participar neste fórum. Confesso que sou estreante neste fórum como interveniente, mas na última discussão estive presente ouvindo a sessão, até porque também é um dos temas que me é caro, o tema da saúde mental. E peço permissão para, a este propósito, cumprimentar de forma especial também a doutora Maria de Belém Roseira, que, no fundo, é alguém com muita responsabilidade na atual Lei de Saúde Mental. Foi no tempo da senhora doutora Maria de Belém Roseira que foi feita a Lei de Saúde Mental, que estava prometida há muitos anos, anunciada, e efetivamente foi nessa altura que ela foi feita. Portanto, os meus agradecimentos pelo convite que me foi dirigido e os meus cumprimentos a todos que estão nesta sessão e, de uma forma particular, ao meu colega de painel, ao Miguel Trindade Rocha, e também depois ao seu professor Adalberto Campos Fernandes, que irá fazer um comentário na sequência das nossas intervenções. Uma primeira palavra para dizer o porquê de me ter sido, creio eu, dirigido este convite. Recentemente foi publicada em Diário da República uma estratégia anticorrupção. Essa estratégia anticorrupção começou há um ano atrás, mais concretamente, mesmo antes do início da pandemia, em 20 de fevereiro de 2020, foi constituído um grupo de trabalho que tive a honra e o gosto de coordenar, com o objetivo de apresentar uma proposta de estratégia anticorrupção. Tivemos apenas uma reunião presencial e, portanto, os nossos trabalhos
que culminaram na apresentação de uma proposta de estratégia em 17 de julho de 2020 à senhora Ministra da Justiça, acabaram depois, por virtude dos acontecimentos, por decorrer fundamentalmente à distância. O que é facto é que em 17 de julho foi apresentada a nossa proposta de estratégia. Essa proposta foi depois revista pelo Governo, que a aprovou em Conselho de Ministros em setembro de 2020. Foi posta em discussão pública até 20 de outubro de 2020, foi posteriormente debatida numa conferência em novembro também de 2020 e já em 2021, então, no dia 6 de janeiro, foi publicada a versão final da Estratégia Anticorrupção no Diário da República, através de uma resolução do Conselho de Ministros. Por coincidência, ontem mesmo o Governo apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei que revê o Código Penal e o Código de Processo Penal, bem como leis conexas, implementando assim, através desta proposta de lei, medidas que estão previstas na Estratégia Anticorrupção. Atendendo ao tempo que me está reservado, é óbvio que eu não posso fazer aqui uma apresentação detalhada da estratégia. E, portanto, fica muito ainda por dizer, irei, porém, traçar aqui algumas linhas gerais com o sentido de podermos concluir que temos um instrumento que nos permitirá, no futuro, enfrentar esse fenómeno da corrupção e, muito particularmente, também não foi pensado a esse propósito o futuro que se avizinha em função dos fundos europeus que estão associados ao Programa de Recuperação e Resiliência. E começaria, então, por dizer que esta estratégia anticorrupção identifica prioridades, identifica 7, propõe uma série de medidas concretas a adotar e, além disso, além de identificar as prioridades e de propor medidas muito concretas em diversos níveis, antecipa os resultados a alcançar. Isso é feito através de 3 vetores fundamentais, 3 vetores essenciais: a prevenção da corrupção, a detecção da corrupção e a repressão da corrupção. São estes os 3 vetores que estão sempre presentes no documento: prevenção, detecção e repressão da corrupção. Devo esclarecer que quando falo em corrupção e quando na estratégia falamos em corrupção, estamos a assumir aqui o conceito de corrupção num sentido lato e não estamos, portanto, a cingir-nos estritamente àquilo que são os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção para ato lícito, para ato ilícito e oferta e recebimento indevido de vantagens. Estamos a abranger aqui, neste conceito de corrupção, outros crimes, além destes que o Código Penal considera como crimes de corrupção. Só para poder partilhar algo do que está previsto na estratégia, a título de exemplo, e é apenas um exemplo entre muitos que poderia dar, ao nível da prevenção, a proposta não, agora já não é proposta, a estratégia anticorrupção, tendo em vista a educação para a cidadania, faz uma proposta muito concreta, à qual eu particularmente dou muito relevo. Propõe a introdução em todos os ciclos do ensino básico e secundário, na disciplina de cidadania e desenvolvimento, que seja tratado o tema corrupção, prevenir e alertar. É uma proposta concreta que se faz tendo em vista a educação para a cidadania
e o objetivo da prevenção. Também a este nível, é um exemplo completamente diferente, posso dizer que uma das propostas vai no sentido de criar um regime jurídico de prevenção da corrupção e, portanto, surgirá um diploma legislativo que condensará o regime jurídico da corrupção. Na detecção, posso, por exemplo, dar como exemplo que nesta estratégia que foi publicada se propõe a criação de sistemas inteligentes de identificação de padrões de comportamentos suspeitos e, portanto, propõe-se que haja sistemas de alerta no âmbito da informatização dos serviços que são disponibilizados pela administração pública. Um exemplo de escola, que não é só de escola, infelizmente, que pode ser dado, é o seguinte: deve poder haver um alerta do sistema informático quando o sistema se percebe que uma mesma pessoa, num curto período de tempo, cria várias empresas, ou cria e extingue várias empresas. É um exemplo de escola que podemos dar. Isto é uma via também de implementar a detecção da corrupção. Também no nível da detecção da corrupção, e daqui a pouco eu já vou falar dos programas de compliance, mas sem entrar ainda nesse tema, também se propõe nesta estratégia, aliás, ainda ao encontro de uma diretiva europeia, a criação e a implementação de um regime jurídico de proteção de denunciantes. Também isto se enquadra no objetivo da detecção da corrupção por via da proteção daqueles que denunciam o crime. Ao nível da repressão, e essa é mais a minha área, porque a minha formação é no âmbito do direito penal, as apostas aqui não são propriamente as apostas que os mais populistas, digo eu, esperariam. Em primeiro lugar, parte-se aqui do princípio que nem sempre é boa política alterar as leis ou fazer novas leis. E, portanto, um dos pontos de partida é que há que olhar também para as leis que já temos e cuidar da sua efetiva aplicação e acompanhar a sua aplicação. Apesar disso, é de notar no nosso ordenamento jurídico que importa uniformizar e harmonizar determinados institutos e fazer com que esses institutos tenham mais eficácia na prática. Refiro-me aos tão falados institutos da dispensa de pena e da atenuação especial da pena, enquanto formas de premiar aqueles que colaboram com a administração da justiça penal na descoberta da verdade. E, portanto, como mecanismos, repito, que premiam a colaboração daqueles que colaboram na descoberta da verdade. Devo notar aqui, desde já, duas coisas. Não há aqui propriamente novidades, já há dispensa de pena, já há atenuação de pena como resposta à colaboração e, portanto, desse ponto de vista não há aqui nenhuma novidade. Há é que uniformizar os institutos, harmonizá-los e dar-lhes mais eficácia e, por outro lado, escusado será dizer, por isto mesmo, que não estamos aqui a falar em algo que se aproxime sequer da tão falada e de má memória colaboração premiada, tal como sucedeu no Brasil. Também importa aqui ao nível da repressão
uniformizar certas opções normativas. Este é um dos problemas que nós temos em Portugal. Não é por falta de leis que as coisas correm mal, muitas vezes correm mal, é por o excesso de leis e por não haver depois coerência na sua elaboração. Eu vou dar 2 exemplos concretos. Em 2007 foi feita uma grande reforma do Código Penal e um dos seus pontos foi prever a responsabilidade penal das pessoas coletivas relativamente à prática de crimes previstos no Código Penal. Foi só a partir de 2007 que foi possível que se tornou possível responsabilizar criminalmente uma pessoa coletiva pelo crime de corrupção. E isso decorre de forma muito clara do nosso Código Penal. Hoje podemos imputar a uma pessoa coletiva a prática de um crime de corrupção ativa. Só que o nosso legislador distraído, muitas vezes distraído, não esqueceu-se da lei que existe sobre a responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Se formos à lei sobre a responsabilidade dos titulares de cargos políticos, aí não há qualquer norma que nos permita concluir que uma pessoa coletiva pode corromper um titular de um cargo político. E, portanto, há que uniformizar também estes regimes normativos. O mesmo se diga para a tão falada recentemente prescrição do procedimento criminal. Também em determinada altura se alargaram os prazos de prescrição no Código Penal, no artigo 118, relativamente a uma série de crimes, mas enfim, esta alteração legislativa do Código Penal deixou de fora outros crimes relativamente aos quais era importante também haver um prazo mais alargado de prescrição. E, portanto, também há, do ponto de vista repressivo, a preocupação, então, de uniformização de opções normativas e, no fundo, dar-lhes uma coerência global. Por outro lado, importa também, e pasma-se quanto a este assunto, atualizar conceitos legais fundamentais. Todos nós dizemos que a corrupção é um crime de funcionário. E depois temos um problema grave, que é o de saber quem é funcionário para efeitos da lei penal. O artigo que nós temos atualmente está desatualizado, é desajustado e, portanto, não faria sentido fazer reformas no âmbito da corrupção sem rever também o conceito de funcionário, que há muito precisa de ser totalmente remodelado e atualizado e, portanto, este também é um dos exemplos que eu gostaria de dar. É claro que nesta matéria da corrupção põe-se sempre a questão de saber, e a discussão está aí, se devemos ou não ressuscitar a incriminação do enriquecimento ilícito ou injustificado. Como é sabido, a opção da estratégia anticorrupção foi no sentido de não ressuscitar a questão da incriminação do enriquecimento ilícito ou injustificado e, desde logo, por uma razão fundamental, temos 2 acórdãos do Tribunal Constitucional tirados em plenário no sentido da inconstitucionalidade do crime de enriquecimento ilícito ou injustificado. Ainda era juíza do Tribunal Constitucional
quando a questão lá foi a primeira vez em 2012, sei o que significou a discussão jurídica no tribunal nessa altura e quanto a discussão havida em 2012 marcou depois também o acórdão posterior de 2015, nessa altura eu já não estava no tribunal, e marcou durante um tempo a nossa discussão, porque criou-se o entendimento de que a incriminação seria inconstitucional. Isto, portanto, também um motivo para a estratégia anticorrupção não prever a matéria do enriquecimento ilícito ou injustificado. Mas não é essa apenas a razão. Se voltasse ao Tribunal Constitucional, continuaria a votar no sentido da inconstitucionalidade. Seguramente é daquelas matérias em relação às quais, enquanto professora de Direito Penal, enquanto penalista, não tenho dúvidas quanto aos problemas de constitucionalidade, quanto à questão de constitucionalidade. A estratégia anticorrupção partiu também de um outro ponto de vista. Partiu do entendimento que o quadro normativo que temos, o quadro normativo existente, é suficiente para fazer face àquilo que se costuma denominar como criminalidade reditícia, a criminalidade que nos permite o tal lucro ilícito. O quadro normativo é suficiente do ponto de vista dos crimes que estão previstos no Código Penal, os crimes de corrupção e os crimes conexos, o crime de branqueamento de capitais e também o Instituto da Perda de Bens, nomeadamente a via da perda alargada de bens. Só quem desconhece o que significa o Instituto da Perda Alargada de Bens é que pode achar que realmente o nosso ordenamento jurídico não tem os mecanismos suficientes para fazer face a este fenómeno da criminalidade reditícia. Espero que, apesar dos tempos apontarem para aí, não haja nenhuma lei a prever o crime de enriquecimento ilícito, mas se isso acontecer, terei algum gozo daqui a uns anos para ver como não foi por essa via que nós resolvemos os problemas do combate ao lucro ilícito. Aliás, é muito curioso a este propósito, não posso deixar de dizer isso, até porque fiz uma pequena alusão atrás a isso mesmo. Há que apostar, sim, em vez de perdermos tempo a fazer novas leis, há que apostar, sim, na aplicação das leis existentes. É muito curioso verificar, e a estratégia anticorrupção dá conta desses dados, é muito curioso verificar que em Portugal, quando comparamos os dados do Norte com os dados do Sul, podemos verificar que o regime da perda de bens é muito mais lucrativo a Norte do que a Sul. Ou seja, são declarados perdidos a favor do Estado muito mais bens a Norte do que a Sul, precisamente com as mesmas leis. A questão não está na lei, está na aplicação da lei. Aliás, recordo a todos, às vezes é bom irmos ao passado, que em Portugal, ao mesmo tempo que tínhamos o caso Casa Pia no continente, tínhamos o caso Farfalha no arquipélago dos Açores. Com o mesmo Código Penal, com o mesmo Código de Processo Penal, o processo Farfalha correu com a celeridade habitual e desejável e, portanto, quando os condenados nesse crime saíram do cumprimento da pena de prisão, ainda estava em andamento o processo Casa Pia no continente. E, portanto, devíamos fazer um esforço maior na aplicação efetiva das leis existentes. É por isso que
tenho algumas dificuldades em compreender o entusiasmo que anda em redor da proposta da Associação Sindical dos Juízes, porque ainda há muito pouco tempo, em 2019, um grupo na Assembleia da República trabalhou a matéria, foi publicada uma lei em 2019 e aquilo que todos nós podemos verificar é que essa lei ainda não foi implementada, não está sequer em funcionamento a tão falada ultimamente entidade da transparência. E, portanto, estamos já a pensar em alterar uma lei de 2019 quando nem sequer ainda aplicamos e avaliamos a lei tão recente que é a lei de 2019. E, portanto, este era um exemplo também, vários exemplos, ao nível da repressão. Eu estou a olhar para o tempo, mas não queria terminar, se calhar não me vou alongar tanto quanto tinha programado, mas sei que este também é um dos temas caros ao Miguel e, portanto, também não preciso de me espraiar muito nesse tema. Queria só chamar a atenção, pessoalmente eu acredito nisso, esta estratégia anticorrupção, a partir dos vetores da prevenção, detecção e repressão, faz uma grande aposta nos denominados programas de compliance. Os programas de compliance, como nós portugueses devemos dizer, os programas de cumprimento normativo, no fundo, são programas que passam a ser obrigatórios no setor público e nas empresas de grande e média dimensão, são programas destinados a prevenir, a detectar e a reprimir práticas contrárias às normas. O programa de compliance, o programa de cumprimento normativo, é um programa que vai prevenir a violação das normas, quaisquer que elas sejam, e, portanto, também normas penais, vai detectar essa violação e vai também ajudar na repressão dessas práticas contrárias às normas. Qual é a novidade aqui da estratégia anticorrupção? A novidade é que torna esses programas de cumprimento normativo obrigatórios, torna-os obrigatórios quer para o setor privado, quer para o setor público. Eles nasceram historicamente para o setor privado, apostando-se aqui naquilo que podemos chamar na ética empresarial, só que hoje em dia são reconhecidas também todas as suas virtualidades no âmbito do setor público, promovendo aqui aquilo que podemos chamar uma ética na ação pública. Estes programas de compliance previnem, são programas de prevenção, de detecção e de repressão da corrupção, também da corrupção, e numa série de países têm sido utilizados com esse objetivo específico. Países europeus e sem serem países sem serem países europeus têm usado estes programas como instrumentos de luta contra a corrupção. Porquê? Porque um programa de compliance tem obrigatoriamente determinados elementos. Tem obrigatoriamente um plano de gestão do risco, tem obrigatoriamente um código de ética ou de conduta, tem obrigatoriamente a institucionalização de canais de denúncia, tem obrigatoriamente que promover, entre outros elementos, as denominadas investigações internas quando houver a denúncia da violação de normas. Estes instrumentos têm-se revelado eficazes no combate à corrupção, na medida em que promovem a ética empresarial no setor privado,
a ética pública no setor público, e isto é assim porque são obrigatórios, e o tal regime jurídico de prevenção da corrupção vai decorrer desse regime jurídico, que eles serão obrigatórios, como disse, para o setor público e para o setor privado, para as empresas de grande e de média dimensão, isto por um lado, mas por outro lado, porque aquilo que se espera é que haja uma adesão à adoção destes programas de compliance. Porquê? Porquê que se espera isso? Porque a adoção de programas de compliance vai passar a ter contrapartidas. Por exemplo, no acesso a procedimentos de contratação pública. Uma empresa terá o acesso mais facilitado num procedimento de contratação pública se tiver um programa de cumprimento normativo. Mas também a outros níveis, por exemplo, ao próprio nível da responsabilidade penal ou contra a ordem nacional. Basta irmos à Espanha e verificar que as pessoas coletivas que adotem um programa de compliance, com todos aqueles elementos que eu referi há pouco, têm como prémio a isenção da sua responsabilidade criminal. Ou, noutros países, têm como prémio a atenuação da sanção que vai ser aplicada. Isto para não falarmos em países, não será esse nunca o caso português, em que a adoção de um programa de compliance, a implementação de um programa de compliance para as empresas tem mesmo o sentido de essa empresa depois não ver contra ela iniciado um processo criminal. Estou certa que o Miguel falará destas questões também dos programas de cumprimento normativo. Estes são alguns dos tópicos que eu gostaria de partilhar para depois então os podermos discutir. Eu peço desculpa, há pouco não cumprimentei o Sr. Dr. António Tavares porque não o vi no ecrã. Dirijo-lhe agora os meus cumprimentos. Muito boa noite. Muito obrigado, doutora. Obrigado, professora Maria João Antunes. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. Miguel Trindade Rocha para que, portanto, fizesse a sua intervenção, para depois podermos então passar ao comentário e ao debate. Miguel? Antes de mais, renovar os cumprimentos a todos os membros do Fórum. Permitam-me também um cumprimento especial à minha colega aqui, portanto, Maria João Antunes, também um cumprimento especial ao professor Alberto Campos Fernandes, ao Dr. António Tavares, que comentarão depois oportunamente, também à doutora Maria de Belém, a quem já não via pessoalmente há algum tempo, agora não é pessoalmente, mas é virtualmente. Permitam-me ainda cumprimentar a Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Leonor Furtado, que também tive o prazer ao longo dos anos de debatendo aqui os temas da corrupção, e um último cumprimento à minha colega e amiga Lia Milcam, que também tem sido, de fato, uma parte muito importante neste debate, designadamente trazendo para o tema da corrupção aquilo que é a sustentabilidade e ver no combate à corrupção algo que acrescente mais do que o mero cumprimento normativo. Nós aqui, em jeito de início de conversa, enquanto esperávamos ainda a chegada de alguns membros, falávamos do jogo que ocorreu esta noite e das paixões associadas, de fato, aos nossos clubes. E eu diria que, atualmente, o tema da corrupção, enquanto fenómeno da corrupção, e como é discutido na praça pública, já ultrapassou muitas vezes a simples componente técnica e como é que se deve responder adequadamente a este fenómeno e aos impactos que tem na sociedade, mas já é um tema também discutido com paixões. Basta assistir ao que foi o debate nas últimas semanas, em que havia opiniões diversas sobre processos concretos e que me parece aceitável haver esse tipo de debate, quase conversa de café, da mesma forma se discute, às vezes mais importante que o resultado do jogo ou que o jogo é se aquele penalti foi ou não foi penalti, e se marcado não tinha sido marcado.
no tema da corrupção, muitas vezes temos atualmente o mesmo tipo de paixão na discussão. E isso, como dizia, me parece normal e aceitável vindo de um cidadão comum, já me parece, se calhar, um pouco mais discutível que titulares de órgãos de soberania venham a emitir opiniões sobre processo em concreto, quando esses processos nem sequer ainda chegaram à fase de julgamento, ainda estão em fase de instrução e mesmo nessa fase de instrução ainda são passíveis de recursos. Portanto, diria que é necessário haver aqui alguma tranquilidade, como diria um ex-selecionador, e permitir que se volte a discutir. E aí estamos totalmente de acordo, conforme referiu o professor Maria João Antunes, que temos que olhar para o combate à corrupção, e aquilo que eu chamo de combate à corrupção é exatamente as três vertentes que a professora distinguiu: a prevenção, a detecção e a repressão. E olhando para estas diferentes fases, é também importante perceber como é que se materializa de facto cada uma delas, para não irmos além daquilo que é desejável ou aceitável. Desde logo, na prevenção, haver programas adequados e desenhados à medida do que são as organizações em si. Muitas vezes, aquilo que existe são códigos de conduta, códigos de ética, como quisermos chamar, planos de prevenção do risco de corrupção e infrações conexas, que não são mais do que uma mera adaptação dos mesmos códigos, ou seja, algo generalista e que não tem depois uma ligação direta à dimensão da organização em si, à sua estrutura orgânica, à sua própria cultura, e depois não tem vivência. Ou seja, estamos aqui apenas na parte do cumprimento normativo. Temos, de facto, os instrumentos para demonstrar a determinado regulador, a determinado tribunal, que temos esses instrumentos, mas eles não são desenhados à medida das organizações, não têm depois o impacto que poderiam ter se fossem, de facto, desenhados daquela forma. Olhando aqui para a prevenção da corrupção e fazendo uma analogia, se calhar, com a prevenção rodoviária, é um pouco como olhamos para as nossas estradas e, apesar de haver um código da estrada com uma série de infrações previstas, aquela infração que é, de facto, vista todos os dias, ou pelo menos que é identificada todos os dias, é o excesso de velocidade. E todos nós vimos nos radares que há na estrada e que detectam esse excesso de velocidade. Agora, há algo mais para olhar do que apenas o excesso de velocidade, porque o excesso de velocidade por si só, muitas vezes, não é o causador dos acidentes. Se calhar é o mudar de faixa sem piscas, se calhar é o estado dos próprios veículos, o estado dos condutores, quem é o condutor, qual é o veículo. Da mesma forma, na corrupção, temos que olhar para os diferentes instrumentos e perceber como é que se podem aplicar. Eu diria que, de facto, neste momento foi criado, através da discussão em torno da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, um momento propício, de facto, e agora é necessário passar à prática, implementar uma estratégia, e houve algumas críticas à estratégia com as quais eu não concordo, porque, de facto, que a estratégia não é muito detalhada, se calhar não vai a determinado pormenor. Por isso é uma estratégia. A estratégia quer identificar qual é o ponto de partida, para onde é que nós queremos ir, qual é o ponto de chegada e caminhos para lá chegar. E opções depois de se adaptar. Agora ela tem que ser materializada num plano que se traduza depois na atividade prática desses princípios estratégicos e também que permita aferir qual é que está a ser a implementação prática delas. Até porque corremos aqui um risco que tem a ver depois com uma das vertentes, que aprendemos um pouco mais à frente, que é a comunicação. Ou seja, se nós não comunicarmos adequadamente aquilo que existe a nível de prevenção e detecção da corrupção e aquilo que é, de facto, a corrupção em Portugal, aquilo em que se baseia o que é a corrupção é muito com base na percepção. Ora, a percepção e a realidade muitas vezes são coisas distintas. Mas também temos que ver que, para além da paixão das pessoas no debate dos temas da corrupção, também há uma indústria associada à própria corrupção. Há uma indústria que vive de comentar os casos de corrupção. Há uma indústria que vive de publicar sobre temas de corrupção. Há uma indústria que vive de fazer projetos de investigação universitários sobre a corrupção. E, portanto, muitas vezes aparecem a advogar num combate à corrupção, mas em causa própria. Há também, e é uma opinião que tenho pessoal, uma crítica muito forte aos políticos, como se os políticos fossem todos corruptos.
Ora, eu costumo dizer que os políticos têm, pelo menos, uma grande virtude, e que não decorre diretamente deles, decorre da forma como são nomeados. Antes de mais, têm que ser eleitos. E, portanto, se os políticos estão lá, é porque foram eleitos legitimamente, de acordo com as regras democráticas, e é isso que lhes dá o poder depois de tomar as decisões em nome do Estado. Agora, esta forma de comunicar, baseada em percepção que há muita corrupção, pode causar na opinião pública a sensação de que há muita corrupção, que ela não é punida. Claro que há casos de corrupção, claro que há casos de corrupção que não são punidos, e há outros que são punidos, e é isso que tem que ser comunicado. Portanto, se calhar, muitas vezes, na parte de investigação, mais que olhar qual é a sua percepção da corrupção, era importante começar a olhar para as organizações e perceber o que é que têm de fato para combater a corrupção, que instrumentos é que têm, que pessoas é que têm, qual é a capacidade dessas pessoas, que formação e especialização é que têm para detectar a corrupção, como é que ela é investigada, como é que ela é comunicada às entidades competentes, qual é o número de comunicações que é feito em cada setor e, de fato, perceber isto. Todos nós sabemos que há setores de maior risco do que outros. Ainda aqui, em algumas conversas que tive com pessoas que eu comentei anteriormente, identificamos como a área do imobiliário, a área financeira, setores mais propícios a atos de corrupção. Agora é preciso perceber como é que se pode, de facto, definir e detectar. Falando aqui um bocadinho da parte da prevenção e de alguns instrumentos, parece-me que esse plano de gestão de risco de corrupção e infrações conexas é essencial, porque permite a cada organização, quer seja público, quer seja privado, conhecer os riscos próprios que decorrem da sua realidade específica e perceber depois como é que pode monitorizar esses mesmos riscos, de acordo com a sua tolerância e apetite ao risco, e identificando certas situações, como é que deve responder. Fala-se muito também, e vai ser transposta a diretiva do whistleblower, do denunciante, aqui também deixar um alerta. Uma coisa é alguém que no desempenho das suas funções tem conhecimento de algo e o denuncia e o comunica, e aí sim estamos a falar de um whistleblower. Outros casos estamos a falar de casos públicos também, em que alguém comete crimes para obter essa informação e depois entrega essa informação. Estamos a falar de atos completamente distintos. Alguém comunica para ter essa informação, conheceu o caso e comunica, ou alguém que recorre a crimes para comunicar. Também deixar aqui um alerta que contribui para esta percepção, que tem a ver com a própria forma como são conduzidas as investigações. E aquilo que me parece um erro a nível de investigação tem a ver com os chamados megaprocessos, ou seja, querem investigar tudo ao mesmo tempo nos mesmos processos. Não faz sentido. Investigue-se caso a caso e no fim, se houver essa justificação, os casos serão certamente analisados em conjunto e investigados conjuntamente. Também o risco de que certa informação divulgada em momento não oportuno ou em sede de investigação pode servir para, através da opinião pública, condenar antecipadamente as pessoas sem chegar àquilo que é a sede própria da condenação, que é um tribunal e que é uma sentença preferida e transitada em julgado. Hoje em dia assiste-se muito a fugas cirúrgicas de informação, muito por culpa dessa tal indústria que vive da corrupção e que causa no cidadão, causa na opinião pública a percepção de que aquelas pessoas são de facto culpadas. E elas podem ser de facto culpadas, mas como nós sabemos, e isso é a lei do direito e a presunção de inocência, até haver provas que permitam demonstrar que é culpada. Eu que fui investigador criminal durante alguns anos da minha vida, muitas vezes tinha a percepção e tinha a convicção pessoal, individual, que aquele arguido que eu estava a investigar era culpado. Agora, uma coisa era eu ter essa convicção pessoal e saber que ele era culpado, outra coisa era eu saber que, de acordo com as regras do Código de Processo Penal, conseguiria recolher matéria de prova, fosse pessoal, fosse material, para demonstrar no sítio próprio que aquela pessoa era de facto culpada. E não o podendo fazer, certamente, no futuro, ele voltaria a fazer algo que podia-se tentar demonstrar isso. Agora, não me parece, se calhar o caminho certo, porque cria
esta questão de que são todos culpados ou são todos corruptos, e depois, quando de facto em tribunal não se consegue chegar a essa conclusão, cria-se aqui, porque isto é tudo igual, estão todos combinados e não faz sentido. É preciso ter aqui algum cuidado na forma apaixonada como comentamos os temas e como o fazemos. Focando um bocadinho mais agora aqui no combate, na parte mais técnica à corrupção, eu distinguiria 3 eixos operacionais que me parecem fundamentais no combate à corrupção. Primeiro, os tais programas de cumprimento normativo e que permitem implementar regras, estabelecer regras de conduta, estabelecer mecanismos de detecção e depois de reporte destes atos de corrupção. Também a tecnologia, no fundo, que permite e que apoia a detectar estas situações, que saem, no fundo, fora do padrão. A comunicação, que já referi, e algo também que é extremamente importante, que é a sensibilização e a formação, desde logo para a cidadania, através das escolas, mas também nas próprias organizações, para passar aquilo que é a cultura da própria organização e que permitir formar as pessoas como é que hão de responder a fenómenos. Muitas vezes podemos detectar ou ter alguma suspeita de que há ali algum fenómeno, quer seja de corrupção, quer seja das infrações conexas, mas é necessário que as pessoas saibam a quem é que podem comunicar, como é que devem comunicar e qual é a sequência que, no fundo, pode decorrer dessa situação. A nível da implementação, e agora pegando aqui um bocadinho da estratégia, como é que passamos para a prática, no fundo, na implementação, eu diria que temos a estratégia, temos um enquadramento normativo que me parece adequado para implementar aquilo que são as boas práticas de combate à corrupção. Muitas vezes o problema, isto também como no branqueamento, por exemplo, a questão de a lei do branqueamento está a ser constantemente alterada por diretivas europeias, por revisão dos princípios do GAFI, muitas vezes causa nas entidades sujeitas à sua própria aplicação aquele sentimento de, bem, deixa-me aguardar pela próxima diretiva para ver como é que posso implementar. E a constante atualização acaba por arranjar ali quase uma desculpa para só aplicarem mais tarde. No dia a seguir, e voltando aqui ao exemplo do setor imobiliário, agora com a lei, não é atual, mas a anterior, 87, que agora sim, finalmente, as entidades imobiliárias são uma entidade obrigada, a nível de branqueamento de capitais, não são de agora, elas são da lei 11 de 2004, de 25 de 2008, portanto já são há quase 20 anos daqui a pouco, e continuam a dizer que agora é que vão ser. Aí o perigo que estamos constantemente a mudá-las, elas podem ser sempre melhoradas, como é óbvio, mas eu diria que mais que alterar o enquadramento normativo, importa aplicar na prática. E para aplicar na prática, e como se diz no combate à corrupção, o exemplo tem que vir de cima, o famoso turn from the top, nada como o governo que teve a capacidade de promover o debate e de lançar toda a discussão pública em torno da estratégia anticorrupção, começar por dar o exemplo e o próprio governo e a administração pública, através do governo central, regional, local, rever os seus próprios códigos de conduta, rever os seus planos de prevenção da corrupção e infrações conexas, rever as suas políticas, o seu próprio modelo de gestão desta estrutura, naquele caso que se justifique criar unidades especializadas no combate à anticorrupção e, no fundo, comece a transpor para a prática do dia-a-dia aquilo que a estratégia indica, aquilo que a estratégia define e parece que o governo dar o exemplo e depois alargar também essa própria aplicação às empresas do setor público e aqui uma virtude da estratégia é que vem alargar ao setor privado aquilo que eram obrigações que até aqui decorriam apenas para o setor público, que é de facto os planos de prevenção da corrupção, os programas de cumprimento normativo e parece-me que para determinado tipo de empresas, com determinada dimensão, determinado tipo de negócios, faz todo o sentido que tenha as mesmas obrigações que já decorriam para os organismos públicos e que possam tornar-se, no fundo, mais eficazes e mais eficientes no combate a estes fenómenos. Eu penso que a Maria João já cobriu uma grande parte dos temas. Eu tentei também, de forma transversal, dar aqui alguns inputs adicionais, mas o que me parece mais interessante é, desde já, os comentários
mas para depois podermos então entrar aqui num debate que é sempre a parte mais interessante, na minha opinião, aqui dos fóruns. Obrigado, Miguel. Eu passaria então agora a palavra ao Dr. António Tavares para um breve comentário e depois logo de seguida ao professor Adalberto, para depois então entrarmos no período de debate com a audiência. Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar de uma forma particular os nossos convidados esta noite e também todos aqueles que estão a participar no fórum. E prometo que vou fazer mesmo um pequeno comentário, porque as intervenções foram muito objetivas, muito claras, mas deixaram-nos aqui também algumas pistas e acho que alguns outros assuntos que poderiam ser chamados aqui à colação quando discutimos esta questão da transparência e a questão da corrupção. Obviamente que os programas de prevenção e de repressão são muito importantes, mas também não podemos esquecer o país onde nós vamos implementar estas situações. E já que o Miguel Trindade Rocha falava da discussão a propósito do futebol, o problema é que mesmo com o vídeo ao árbitro, nós ouvimos opiniões seguintes completamente contraditórias e, portanto, quer dizer, estas coisas não são tão cristalinas como por vezes nos procuram fazer crer. E parece-me que há aqui, nestas questões, duas ou três áreas que valeria a pena também falarmos. A professora João Antunes falou da questão da entidade da transparência e o atraso que ela está a ter, quer dizer, estas são situações que é preciso também haver vontade política, quando se perde muito tempo a discutir o sítio onde se vai instalar a entidade da transparência, acho que isto diz tudo de onde estamos. E por outro lado é bom que a gente compreenda que há pessoas, eu lembro por exemplo o antigo presidente do Tribunal Constitucional, o professor Manuel Costa Andrade, que foi meu professor em Coimbra e depois foi meu colega no Parlamento, é uma pessoa que conhece muito bem o funcionamento de todo o aparelho de Estado e dos órgãos de soberania e portanto tem aqui também contributos extremamente interessantes nesta matéria. E quando nós falávamos aqui do Código de Ética e de Conduta e do aproximar também do setor privado para estas situações, não podemos esquecer que estas entidades correlacionam-se com o Estado e o Estado, desde logo, abre a porta a estas situações. Porquê? Porque começa desde logo por ser mau pagador, mau cumpridor, portanto o Estado não dá ele próprio o exemplo. E parece-me que situações que têm a ver com a necessidade de sabermos o que é que deve ser o lobby, para também percebermos aqui um bocadinho quando é que uma pessoa está a fazer lobby, quando é que uma pessoa está a fazer alguma coisa ou está a fazer alguma coisa que não deve fazer. O tal excesso de velocidade que se falava também, parece-me que isto é relevante. Uma administração pública independente, acho que era fundamental, porque uma administração pública independente, menos dependente de maiorias parlamentares ocasionais, que vão deixando na administração pública as suas camadas de boys, e isso obviamente também se reflete nestes fenómenos, porque depois é o amiguismo, porque nós estamos a falar de um país onde toda a gente conhece toda a gente, mesmo aos mais variados níveis, e portanto estes fenómenos muitas vezes no meu ponto de vista não são incisivos. Finalmente, a questão do estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos, também não podemos esquecer que há pessoas que têm vencimentos em proporção àquilo, e eu não estou com isto a dizer que isto justifica alguns tipos de comportamentos, de maneira nenhuma, mas também, já que foi aqui falado no populismo e numa certa forma de indústria da corrupção, também não podemos esquecer que esse é também um problema que tem enfraquecido a qualidade das pessoas que vão para lugares de responsabilidade, e parece-me que não devíamos fugir disso. E finalmente a questão do funcionamento da justiça. Isto é, até que ponto é que há justiça quando nós vemos que, hoje vem nos jornais uma pessoa que teve 600 e tal dias presa injustamente e que aqui passa completamente ao largo. Portanto, há aqui muitas coisas que eu acho que temos que trabalhar. Esta, obviamente, e a maneira como os nossos convidados o disseram é objetiva, é muito clara, mas eu penso também que há uma outra realidade que está um bocadinho subjacente e que não deveríamos esquecer na tal floresta, não é? Há muitas árvores e algumas ervas daninhas. Muito obrigado. Obrigado, Dr. António Tavares. Professor Adalberto, comentário rápido. Muito obrigado, eu não vou ser muito extenso, porque o meu colega António Tavares já fez um belíssimo enquadramento. Queria apenas reiterar as saudações e o agradecimento à professora Maria João Antunes e ao Dr. Miguel Trindade Rocha e dizer que nós hoje temos uma sessão atípica porque nós somos da tribo da saúde
e estamos aqui mergulhados no seio de ilustres juristas e professores de Direito, e aliás eu queria se me permitissem, queria aliás fazer uma saudação especial, sem naturalmente discriminar ninguém negativamente, porque eu vejo que estão connosco, para além da doutora Maria de Belém Roseira, que entretanto pediu a palavra, a professora Helena Pereira de Melo, que ensino jurista e professora de Direito também, com quem eu tive a ocasião de trabalhar no âmbito da Comissão de Reforma da Lei Base da Saúde, e também a senhora Procuradora-Geral Adjunta Leonor Furtado, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, porque ela foi a minha Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, e portanto eu já não tinha contacto com ela há algum tempo, portanto é um prazer tê-la aqui connosco. 2 ou 3 reflexões um bocadinho mais de helicóptero, porque eu, apesar de ter tido 20 valores da medicina legal, e digo isto com muito orgulho, sem autoelogio, que é vitupério, eu tenho uma certa atração nos temas jurídicos e gosto imenso de ouvir o raciocínio dos juristas e dos penalistas, que é um raciocínio bastante sofisticado. Mas o meu colega António Tavares levantou algumas questões relativamente ao Estado, ao funcionamento da Justiça, aos instrumentos. Eu sinceramente acho que o que faz falta menos é uma regeneração do Estado no seu conjunto e, se quisermos, uma requalificação da democracia. Porque o Estado está naturalmente a dar sinais de doença. E não é apenas nos megaprocessos relativos à corrupção, não é apenas naqueles casos que enchem os tabloides e os programas infindáveis das televisões, digamos, de formato tabloide. É em aspectos muito operacionais, como foi o caso de Odmira. Odmira é o paradigma das falhas de Estado e ninguém assume, e isto não está em causa ao governo A, B e C, porque em Odmira ninguém tem as mãos limpas, nenhum governo, nem o atual, nem os anteriores, neste sentido de que o Estado tem um conjunto de edifícios, de estruturas, de instrumentos, de instituições que são incapazes de evitar que passe por entre os dedos, como a areia passa, digamos, na praia, um conjunto de situações que denigrem muito e desvalorizam muito a própria função do Estado. Nós temos um Estado, como eu muitas vezes digo, demasiado obeso, que se abrusou, que se deixou de facto tomar por uma certa entropia que é muito condutora para a inércia, mas não temos um Estado forte, nem temos um Estado eficaz. E isso dá depois ao cidadão uma sensação de frustração tão grande, quando nós vemos, por exemplo, os responsáveis de uma entidade financeira que está suportada por dinheiros públicos, não é, de todos nós, a ser ajudada para corrigir erros de gestão danosa passada, acharem que têm absoluto direito de reclamar os prémios de gestão no valor de 2 milhões de euros, tudo isto não vale a pena ilegalizar partidos, porque não é com a ilegalização de partidos nós contrariamos este sentimento de insatisfação das pessoas. De maneira, muito obrigado a ambos. E eu, enfim, estando um pouco menos à vontade porque não estou no meu terreno, vou passar a palavra já de seguida para quem domina bem estes terrenos, porque de facto é uma insigne jurista, a minha amiga e convidada Maria de Belém Roseira. Obrigado, professor Adalberto. Eu, imediatamente antes de dar a palavra à doutora Maria de Belém, gostava só de dizer que quem já participar pode pedir a palavra através da funcionalidade que o Zoom tem de reações e de levantar a mão. Eu tomarei nota e darei a palavra em função digamos, da ordem dos pedidos. E pronto, era só isto que eu queria dizer e passo a palavra à doutora Maria de Belém. Não podia deixar de intervir e queria cumprimentar todos aqueles que já foram cumprimentados e sobretudo os oradores, os comentadores e as amigas e amigos que tenho aqui no meio da assistência, como a professora Helena Pereira de Melo, a Procuradora-Geral Adjunta Leonor Furtado,
e desculpem se me esqueci de alguém, mas eu não vejo quem está cá. E queria começar por dizer que gostei imenso das duas intervenções. Queria, aliás, começar por agradecer à professora Maria João Antunes. Eu sou da Escola de Direito Criminal de Coimbra, que é o mesmo que dizer que fui aluna do professor Figueiredo Dias e ainda do doutor Eduardo Correia, mas realmente é muito interessante, nos tempos perturbados que vivemos, sublinhar, não o tendo dito expressamente, a importância dos princípios num Estado de Direito. Não vale tudo. E os fins não justificam os meios. E, portanto, torcer tudo para conseguir fazer uma coisa que, porventura, até temos mecanismos legais para conseguir, é realmente muito assustador, porque realmente foi o exercício da ação penal que deu origem ao surgimento do Estado para evitar a justiça popular. E aquilo em que nós nos sentimos a cair outra vez é na justiça popular, e não pode ser, não pode ser. Eu digo isto a propósito, obviamente não sou oradora, não vou fazer uma intervenção de fundo, mas queria fazer uns comentários muito breves. O primeiro deles é: a maioria das pessoas não tem a noção da dificuldade que é legislar na Assembleia da República, porque a Assembleia da República não tem o serviço de apoio técnico que têm os outros parlamentos todos que eu conheço, não só os parlamentos de outros países, como os parlamentos dos órgãos multilaterais. Comparar as assessorias técnicas da Assembleia da República com as assessorias técnicas, por exemplo, do Conselho da Europa, que é das organizações multilaterais, porventura a mais pobre de todas elas, é realmente a diferença entre a luz e as trevas, porque as pessoas, os deputados do Parlamento Português ou são conhecedores da área, ou têm conhecimentos de pessoas que na área são peritos e conseguem ajudá-los a fazer alguma coisa de jeito, ou então é muito difícil que saia alguma coisa bem feita, e sobretudo temos neste momento um ordenamento jurídico tão retalhado que é extraordinariamente difícil entendermos nesta selva. Eu fiz parte de uma das comissões das várias, mas fiz parte também da última, que foi presidida pelo Dr. Vera Jardim, em que ele acabou por propor a tipificação do recebimento indevido de vantagem, que é, aliás, um tipo de crime apenas previsto na Europa, na Alemanha. E nós temos, como sabem os juristas, uma grande relação com o direito alemão. E esta tipificação pareceu-nos a nós extraordinariamente virtuosa, porque ela própria poderia ter sido aplicada muito mais vezes do que tem sido. Eu gostei muito que a professora Maria João Antunes tivesse falado da questão dos ativos e da recuperação de ativos, que é uma coisa que está ao dispor e que é muito raramente utilizada, mas esta questão do recebimento indevido de vantagem é tipicamente o tipo de crime que poderia ter sido posto ou poderia ter sido invocado no caso de que todos falam e de que ninguém quer dizer o nome. E, portanto, esta é a minha primeira nota. Temos realmente legislação, se queremos mudar, tem que ser mudar coerentemente. E era muito bom que o Parlamento fizesse aquilo que no tempo do Presidente Almeida Santos se fez, que foi prever a possibilidade da Assembleia da República, articuladamente com as universidades, a encomendar trabalhos, porque era muito melhor que nós pudéssemos legislar bem através de quem sabe, do que por vezes irmos de acordo com a espuma dos dias, a agenda mediática, etc., legislar à peça e retalhadamente, subvertendo toda a coerência que o sistema jurídico deve ter, e designadamente o direito penal. Um outro aspecto que a mim me parece que era importante sublinhar é o seguinte: nós, e agora para dar aqui uma relação com o professor Adalberto,
Eu tenho feito muito a minha vida na área da saúde e muitas vezes disse isto na primeira comissão. Se nós conseguimos atingir na saúde o nível de sofisticação que atingimos, foi porque nós investimos, nós enquanto país e portugueses, investimos a mandar as pessoas lá fora para fazerem a sua formação. E eu acho que nós nunca investimos na formação dos magistrados no sentido de os habilitar a lidar, designadamente na área do direito penal, com a sofisticação que hoje em dia as redes criminosas têm, para que eles realmente pudessem competir, de certa forma, com essa sofisticação que tem do outro lado, da parte das pessoas que investigam, das pessoas que eventualmente, com uma percepção e uma capacidade de identificação de determinado tipo de manobras, de determinado tipo de manipulações, determinado tipo de estratagemas, poderíamos conseguir realmente ter uma noção, uma percepção por parte das pessoas, que fosse uma percepção mais positiva do que aquela que acontece, porque é muito fácil criar uma percepção negativa e é muito difícil combater realmente essa percepção. Um outro aspecto que eu queria dizer, e com isto me calo, é o seguinte: nós temos investido muito pouco enquanto país, e aliás eu queria desejar as melhoras ao professor Álvaro Santos Pereira, e tenho pena que ele não tenha vindo, primeiro se está doente, é muito aborrecido que não possa ter vindo por razões de doença, mas ele está na OCDE e esse OCDE tinha um trabalho muito interessante relativamente ao combate dos paraísos fiscais. Eu penso que uma das coisas que mais frustra os magistrados em Portugal é a necessidade que têm de pedir informação, quer a instituições bancárias estrangeiras, quer a autoridades do mundo financeiro de países estrangeiros, e que não lhe dão essas informações, porque realmente, desde a banca da sombra até aos offshores, à facilidade com que os próprios Estados-membros da União Europeia lidam com este problema extraordinariamente defensivos de quem continua contra todas as normas e contra todas as regras a permitir todo um conjunto de facilidades que são ocultadoras de rendimentos, que são realmente facilitadoras do planeamento fiscal, que são, ao fim e ao cabo, tudo aquilo que é necessário para combater grande parte do crime organizado. Nós sabemos que a questão dos paraísos fiscais tem constado várias vezes da agenda do G20 e do G7, mas nunca se avança nada. E nós precisávamos também ter uma voz em relação a isso, porque não nos esqueçamos que grande parte do encobrimento é conseguido através desse tipo de estratagemas que desde os, digamos, impolutos ou considerados pouco corruptos ingleses, como o Luxemburgo, porque é a sua única área de negócio, como o Mónaco, que é a Zona Franca dos franceses, como sei lá, tudo aquilo, como Andorra, que se calhar é a Zona Franca também, mais virada para os nossos irmãos ibéricos. Há um facto que nós poucas vezes falamos disso, e era preciso também, enquanto país, nós não nos conformarmos quando nos atacam por causa da Zona Franca da Madeira. Nós nunca somos capazes de ter uma posição muito clara e muito inequívoca em relação a essa matéria. Eu ia ficar por aqui, peço desculpa se me alonguei, mas eu gostei muito das duas intervenções dos nossos oradores, que saúdo daqui com muita admiração e amizade, e gostei imenso de ouvir pessoas serenas, pessoas sabedoras, pessoas conhecedoras, tão interessadas em atacar o crime e redes criminosas, como os portugueses todos, que sejam, como é evidente, pessoas de bem e pessoas para o bem, e foi realmente muito agradável para mim ouvir
questões muito estruturadas, muito claras e realmente sublinhada a importância dos princípios para nós não nos transformarmos numa nova Idade Média, que seja uma Idade Média em que basta uma denúncia anónima para fazer mexer todo um aparelho caríssimo, eu não gosto também nada disso, que seja, digamos que nós, cada vez que queremos tentar encontrar uma armadura legal, arranjamos um inferno legislativo tão complexo que obviamente só dificulta a vida aos honestos e não consegue perseguir nem punir nenhum criminoso. E nós temos que refletir muito bem sobre isso, porque a qualidade legislativa é indispensável para esse efeito. E eu queria saudar todo o vosso trabalho no sentido de que essa qualidade aconteça. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria de Belém. Eu não vejo aqui nenhum pedido de intervenção, mas eu por acaso tenho aqui uma pergunta para a professora Maria João Antunes. Aliás, são duas. E aliás aproveitava também para, se quisesse, comentar algumas das coisas que a doutora Maria de Belém também acabou de dizer. Mas pronto, foi aqui já referido que nós temos legislação, mas depois as coisas não acontecem. Portanto, a minha pergunta, que é uma pergunta de leiga, é assim: se temos legislação e as coisas não acontecem, porquê? E em segundo lugar, é assim, normalmente quando se fala em corrupção, nós temos tendência, porque é natural, falarmos sempre na grande corrupção, dos grandes negócios, as coisas, mas quer dizer, se nós pensarmos bem, a corrupção, a pequena corrupção, também acaba por emperrar muito do desenvolvimento de um país, não é? Porque acaba por, nós vamos, por exemplo, para a área do urbanismo, não é? E sabe-se, toda a gente sabe que a corrupção está presente nesta área. Portanto, qualquer pessoa para obter uma licença muitas vezes vai ter que pagar, vai ter que, no fundo, isto também é corrupção. Portanto, porque é que se fala só na grande corrupção e não se fala na pequena corrupção? Muito obrigada. Indo à primeira pergunta, temos leis, porque é que nós aplicamos? Eu confesso-lhe que essa é uma das minhas perguntas permanentes. Os exemplos são muitos. Aliás, acho que se fizéssemos um estudo estatístico, poderíamos concluir do ponto de vista dos aplicadores da lei. Estou a falar de juízes ou de magistrados em geral. Eu até costumo dizer aos meus alunos que as nossas leis, em regra, demoram anos até serem aplicadas. É claro que, por vezes, há aqui um fenómeno de inércia, um fenómeno de resistência às novidades. Mas eu confesso-lhe que muitas vezes não sei explicar. Eu estou-me a lembrar de um exemplo. Em 1983, no dia 1 de janeiro de 1983, entrou em vigor o Código Penal, que ainda hoje nos rege. E previa uma pena, que ainda hoje está prevista, que é a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. Essa pena de prestação de trabalho a favor da comunidade esteve no Código Penal sem aplicação anos a fio. E eu vou dizer algo que digo muitas vezes aos meus alunos, dou muitas vezes este exemplo, até ao dia em que tivemos um ministro da Justiça nos anos 90, eu posso dizer o nome porque também é fácil chegar lá, o Dr. Vera Jardim, que fez um regulamento que permitiu depois a aplicação da pena de prestação de trabalho a favor da comunidade. E, portanto, muitas vezes as leis também não se aplicam porque acreditamos que a existência da lei em si é suficiente e muitas vezes isto não acontece. E aqui temos um exemplo. Perguntar-me-á, e porquê o Dr. Vera Jardim, nos anos 90 e 98, tanto anos depois da entrada em vigor do Código Penal? E eu vou pedir desculpa, mas é aquilo que eu costumo dizer e é aquilo que eu penso muito sinceramente, porque a mulher do Dr. Vera Jardim, ilustre jurista e que trabalhava no Instituto de Reinserção Social,
fez um trabalho científico sobre a prestação de trabalho a favor da comunidade. E esta, para mim, é a explicação para que uma lei, tantos anos depois de estar em vigor, fosse finalmente aplicada e com tanto êxito. Portanto, nós temos estes fenómenos. Agora, o que eu acho é que o país se devia organizar de forma a monitorizar a implementação e a aplicação das leis e a fazer aquilo que se chama a avaliação do impacto legislativo. Já vão sendo criados mecanismos nesse sentido, mas nós temos que apostar de uma forma mais decisiva nesse tipo de coisas, porque, repito, muitas vezes há resistência às novidades. Eu posso lhe dar exemplos no âmbito do direito penal, de alterações legislativas de 1995. Há uma norma no Código Penal que tem a ver com o concurso entre penas de prisão e penas de multa em caso de concurso de crimes, que os juízes continuam a aplicar como se não tivesse havido a revisão de 1995. E o que é que eu posso fazer contra isso? Tem muito a ver também com os conselhos superiores, enfim, esta discussão vai-nos-ia muito longe, porque há realmente fenómenos que, por mais que a pessoa pense, não conseguimos perceber. Quanto à pequena corrupção, pois essa também esteve sempre presente na estratégia. E lá está, eu não foi por acaso que eu evidenciei uma das propostas, que eu também não sei porque é que ainda não está no terreno no próximo ano letivo. Estou curiosa para ver se essa proposta vai já entrar em vigor no próximo ano letivo. Há todas as condições para que assim seja, que é enquadrar este tema na disciplina de cidadania e desenvolvimento, o tema da corrupção. Essa questão da pequena corrupção também, contra ela podemos lutar por via da tal educação para a cidadania. A pequena corrupção tem muito a ver com hábitos culturais, com a nossa educação e, portanto, a estratégia, obviamente, que também não esqueceu esse fenómeno da pequena corrupção. E dizer também que estou muito de acordo com aquilo que disse a doutora Maria de Belém. Realmente o tal crime de recebimento indevido de vantagens na altura representou um progresso da nossa legislação em 2010, porque o problema da corrupção até lá tínhamos que fazer prova do ato lícito ou ilícito mercadejado, e este crime de recebimento indevido de vantagens ou, do outro lado, de oferta indevida de vantagens, vem permitir a condenação sem se fazer a prova do ato concreto, o tal ato lícito ou ilícito. O problema, no caso de que todos temos em mente, de que falava também a doutora Maria de Belém, é que à data da prática dos factos, este tipo legal de crime não estava ainda autonomizado, muito embora se entendesse que já estava criminalizado o comportamento, e à data da prática dos factos, do caso que todos temos em mente, o prazo de prescrição era um prazo muito curto, era um prazo de 5 anos, e isso explica muito daquilo que consta na decisão instrutória que tão discutida foi no nosso país. A formação de magistrados nesta área é outra peça fundamental. A formação específica de magistrados, também estou muito de acordo com essa observação. Muito obrigado, professora. Nós temos tempo para mais uma última pergunta do Dr. Artur Miller e depois também, no fim, iria pedir um comentário ao Miguel Trindade Rocha, portanto, para fazer um comentário final sobre a sessão. Dr. Artur Miller, pode pôr a sua questão. Obrigado, boa noite. Eu também estava aqui a ver
uma forma de poder participar, para tentar animar mais um pouco, mas infelizmente aqui o Dr. Pedro Serra Pinto acabou por falar um bocadinho da questão que eu ia falar sobre a pequena corrupção, foi quase ao mesmo tempo, mas pronto, não deixarei de fazer aqui uma pequena reflexão, que é, eu acho que acima de tudo o que eu mais tenho receio sobre quando falamos sobre estes temas da corrupção, e seja pequena, seja grande, e transpondo um bocadinho até mais para a área da saúde, tenho mais receio que acabe por contaminar a área da saúde aquilo que acontece na área da justiça, que é a chamada falta de confiança da população ou da sociedade nessa área, neste caso da justiça, e que isso seja transposto também para a saúde. Por exemplo, o abalo que existe, nomeadamente, ou que possa existir este tipo de problemas na relação entre uma relação entre médico e doente, entre médico ou entre doente e prestador de cuidados de saúde, é fundamental, não é? Porque o que tem acontecido muitas vezes com a justiça é essa perda de confiança na população, que tenta de outra forma tentar obter ou viverem à custa desses pequenos casos, muitas vezes os maiores, neste caso estão um bocadinho mais na ordem do dia, mas muitas vezes os mais pequenos podem fazer com que adensem esse bolo e acabem por contaminar. Eu dentro desta reflexão, uma das áreas que eu mais tenho lido é um pouco sobre aquilo que é os próximos desafios da saúde, que tem a ver com a bioética, e mais entre aquela barreira que existe entre o que é a ética e o que é o legal. E de facto, aquilo que foi lançado agora pela professora Maria João Antunes sobre essas disciplinas, essas valências na educação para a cidadania, eu acho que cada vez é mais fundamental nós dotarmos desses princípios éticos, morais e sobre a educação para a cidadania, para não perdermos aquilo que é essas referências que nós temos sobre a confiança nas instituições, nos prestadores de cuidados. E no caso da saúde é de veras fundamental. Nós vamos ter uma grande quantidade de dinheiro agora nos fundos europeus que vão ser aplicados na área da saúde, e é preciso que as pessoas tenham confiança, como tiveram até agora, nos seus sistemas de saúde, nos seus prestadores de saúde, em todos aqueles que fazem os cuidados de saúde. E que não tenhamos o mesmo que acontece muitas vezes na justiça, que é a minha opinião junto das pessoas, que acabou por ter algum tipo de falta de confiança. Não sei se estou correto ou não, mas deixo para reflexão. Obrigado, doutor Artur Mila. Miguel Trindade Rocha. Eu gostaria de sublinhar aqui um aspecto que o Dr. António Tavares de facto referiu e que é, na minha percepção, também um fenómeno que contribui para a dificuldade na resposta a estes fenómenos e a outros. E que, por acaso, na ciência política norte-americana é identificado exatamente como uma das 4 sedes do poder, conjuntamente com a presidência, com o Congresso e com o Supremo Tribunal, que é a bureaucracy. No fundo, as instituições públicas com capacidade de intervir e muitas vezes de fazer com que não aconteça simplesmente pela manutenção de certas capacidades instaladas. E muitas vezes este fenómeno das tais guerras corporativas, e veja-se o exemplo na distribuição de vacinas, o exemplo irreal de forças de segurança a disputar quem é que escoltava vacinas, quer dizer, que não faz qualquer sentido, existe muito nestas práticas de combate, no fundo, para eu defender a minha quinta, o meu pequeno poder, não vou colaborar com a outra entidade e isto dificulta muito. Ou seja, no fundo, é olhar para o panorama geral, ver como é que podemos colaborar e intervir e não apenas olhar para o nosso interesse privado e muitas vezes não olhar para a tal floresta e estar apenas a ver uma árvore. Outra questão também parece bastante oportuna, são duas. Eu vou começar por aquela que é uma coisa mais prática e depois parece uma questão de fundo. A doutora Maria de Belém referiu, tem a ver com, às vezes, a dificuldade em obter informação, as tais offshore. Mas, por muito grave que pareça, as maiores offshores do mundo nem sequer são offshores. É os tais Luxemburgos, é o tal Estado número 1 dos Estados Unidos da América, que é o Delaware, o Estado de adoção do atual Presidente, que, do ponto de vista da otimização fiscal agressiva, é talvez o melhor território do mundo e que nem sequer é considerado uma offshore pelo simples facto de ser um Estado, um dos 50 Estados norte-americanos. Isto é um aspecto técnico. Mas aquilo de fato que a Dra. Belém referiu e que eu gostaria de deixar como nota final é que talvez a maior missão de todos nós que combatemos e que no dia a dia tentamos combater os fenómenos é que nunca deixemos cair a justiça na justiça do justiceiro,
porque a justiça não pode ser a justiça do justiceiro, tem que ser a justiça do Estado de Direito, e essa está acima de tudo. Senão caímos aqui, de fato, na idade das trevas, em que é a lei do mais forte e deixemos de ter uma justiça de Estado, que é o que faz sentido nas democracias, que é aqueles Estados em que gostamos de viver. Obrigado, Miguel. Eu pedi então um último comentário ao professor Adalberto e depois pediria ao Dr. António Tavares para fazer encerramento da sessão. Não, eu apenas, uma hora já vai tardia, eu reforçava o agradecimento de todos. Foi para nós que não somos da área, foi de facto uma ação interessantíssima do ponto de vista da compreensão de todo o ecossistema, do sistema jurídico e das dificuldades que nós temos. Eu deixo apenas aqui uma provocação, quer para a professora Maria João Antunes, quer para o Dr. Miguel Trindade Rocha, que é que num outro tempo, e a doutora Maria de Leite, não é? Que numa outra sessão nós possamos discutir, para além dos aspectos evidentemente jurídicos e legais e penais, os aspectos da regulação ética e da autorregulação ética, e se é possível ter uma sociedade que dê valor aos valores e que não seja necessariamente uma sociedade hiperregulada e digamos, mergulhada, como dizia a doutora Maria de Belém, em leis que se atropelam umas às outras e depois que tornam inclusive difícil aos próprios executores da própria lei fazê-las cumprir. Aquilo que em gíria nós dizemos que à mulher de César não basta ser, é preciso parecer, e portanto que nós tínhamos também alguma ideia de que enquanto cidadãos temos deveres de natureza ética que não devemos maçar tanto os juristas, nem encher tanto os tribunais, se tivermos também a capacidade de ser melhores cidadãos. E muito obrigado, professor Maria João, professor Miguel Trindade Rocha e a todos os participantes. Foi um prazer enorme estar aqui e espero que possamos voltá-los a ter connosco brevemente. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Registrei a sua sugestão, acho uma boa ideia, vamos pensar sobre esse assunto. E passaria então, eu despeço-me, mas passaria a palavra ao Dr. António Tavares para o convidar a fazer o encerramento da sessão. E desde já agradeço aos nossos convidados também. Muito obrigado, Pedro. Eu queria, obviamente, agradecer quer à doutora Maria João Antunes, quer ao doutor Miguel Trindade Rocha, a sua participação, os contributos que deram, porque efetivamente falámos aqui esta noite de democracia, e quando nos estamos a aproximar dos 50 anos do 25 de Abril, inevitavelmente o que estamos aqui a fazer tem muito a ver com cidadania e com a tal autorregulação de que falava o professor Adalberto e que é uma exigência de todos nós. E o facto de termos estado aqui hoje juntos, em um número considerável, depois daquelas emoções todas do futebol, mostra bem a preocupação que tivemos aqui e mais uma vez o sucesso que o Fórum Saúde 21 tem. E portanto parece-me que isso era de realçar, foi um grande exemplo de cidadania. Vamos continuar, de 2 a 15 dias cá teremos outra vez, de certeza absoluta os temas e os convidados vão ser bons, vão ser ótimos, e obviamente todos aqueles que cá estão convidados para virem, mesmo os que não pertencem à tribo da saúde e que são juristas, e há muitos que são juristas e pertencem à tribo da saúde, são sempre bem-vindos. E portanto, muito obrigado a todos e uma boa noite mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.